Sim. eu quero Pode ser que saber sim. Qual é a diferença da plateia americana para a plateia brasileira? Por exemplo, Sim. Dólar. Os acentos são mais Não, confortáveis. no Brasil Pagam em tem que dólar, explicar a pessoa mais. paga em Tem que real. explicar as coisas mais. porque o Lá- povo é... É burro. Não, porque a arte é mais nova aqui, sabe? Já tem um ritmo de stand-up lá há muito tempo, 40 plus anos. Então lá já tem muito, como que fala? Assumption. As pessoas têm mais, as Acostumadas. pessoas entendem e têm referência de A tudo, referência é mais rápido. fácil. Por Aqui tem exemplo. que explicar mais, o ritmo é mais devagar. Aqui o Brasil passa por um momento político complicado. Tem os Estados Unidos também, viu? Tem a mesma coisa Estados lá. Unidos tem Trump, enfim. É. Eu queria saber, os americanos dão risada deles mesmos? Por exemplo, se você for sim. fazer uma piada política lá, ok. Aqui, às vezes, dependendo do que você fala, Aqui você é pode pegar caçado. mal. A gente Não. tem uma humorista Mortada brasileira, ficam louco. a Marcela Tavares, que teve no Brasilian Day lá, não sei qual foi o espetáculo, ela foi fazer uma piada na época e pegou super mal, e era uma plateia ainda Mas de eu vi brasileiro. esse show dela aí, ela tava bem equivocada também. Era Ela fez um ruim, ela show. errou. Tanto que ela Beijo, Ela é errou. boa, ela é boa, manda bem, mas ela tava no lugar errado, na hora errada. Eu vou te falar uma coisa, abrir show de banda é uma roubada absurda. Isso é pedrada. Os caras Música e tão lá comédia é muito pra ver Pra o ver show. o Jota Quest. tomando ceva, esperando tudo bêbado. tocar banda. Aí você começa a falar, Esperando a oi Anitta. pessoal, meu nome é Marcelo. Eu caguei pra Já você. repararam que no aeroporto é assim? No aeroporto, caguei. Não dá pra misturar as coisas, Barriga viu? cereal. Não dá. E aí ela vai lá pra falar mal ainda do país, os caras tão sedento por qualquer coisa da cultura brasileira. Errou. É corajoso da parte dela, mas assim, assume também que vamos meter na garganta deles, era isso, entendeu? Mas acontece lá também, tem momentos que comediantes fazem coisas assim, falam mal de alguém e alguém fica puto, mas a maioria, sabe, todo mundo é um palhaço e não quer saber de comediante, tá muito Ô, lá. Jade, Os caras estão evitando lá Jade. fora aí nas faculdades, não é isso, Rafinha? Eu tô equivocado. As faculdades têm sido muito difícil pros caras fazerem stand-up comedy, fazer o circuito de universidade. chato Parece falar. que a plateia de faculdade é muito, mas muito segue ali o... Politicamente correto? Ao exagero de tipo... É. Os caras mais leves, como o Seinfeld, por exemplo, não gostam de... Ninguém faz assim, Porque acha que é esses caras pesado. grandes. Não, mas eu fiz uma universidade e eu tive que pagar, porque eu falei tranny. Eles ficaram ofendidos, uma mulher ficou ofendida, eu Tranny é tive o que quê? pagar. Traveco. Mas não pode falar mais Só que tranny. é do jeito Não mais... pode falar. Ah, não pode mais falar training? Pode falar mais. Training? Pô, Traveco, não pode, também não pode falar. por que não pode mais falar Porque training? aqui também não ofende pode. pessoa. É. Ofende pessoa. Transex. Training? Aqui não Não pode pode falar falar. tranny. Aqui seria Mas na traveco. piada pode. É o jeito, Não, o jeito não mais... pode. Piada? Não pode, não Mas pode. a piada tem censura lá também? Tem, não pode falar coisa assim, não pode falar, sabe, a Pô, mas o palavra Chris N. Rock mete bronca. Ah, não, mas ele também tá num level diferente do resto do público, né? Ele é um meio Então deles pode, lá. então pode. Pode Agora, se você for licença foda. poética. Fala Mas isso, certa. sabe o que acontece? É bom, deu o exemplo dela, que, cara, esse papo de que é chato no Brasil é uma É chato bobagem. no É mundo. chato no mundo inteiro, Claro. irmão. A gente tá vivendo um Falar momento... traveco. A gente tá vivendo um momento politicamente correto no mundo Tá inteiro. muito Não, Tem isso um é movimento fato. de direita Mas no gigantesco show- em todos os Não, mas países, peraí. cara. Mas eu falo no show Pode falar, traveco. se você... Não, mas não pode. Você Não for pode. fazer show lá, Quem falou que não pode? Não é Sabe, de bom Tá tom. falando que pagou multa. Mas onde? Sabe, se você Fala é... traveco lá, eles nem falam português, pode falar. Eles falam... Fala traveco. Não, mas aqui travecão. Traveco. Travecão, O travecão. que isso? acontece Traveco. é que agora existe uma outra... Big traveco. Existe uma outra denominação, que é trans. Trans. Então é muito simples você Trans. trocar. Se você vai falar traveco e vai ofender alguém, é muito mais fácil você Mudar falar a trans. palavra. É mais fácil, Porque- Emílio, mas não é tão engraçado. Então, mas não Falar tem trans. tranny, é bem engraçado. Falar trans eu entendo. Trans, especificamente essa palavra, eu entendo. Agora, se você, em vez de falar prostituta, você começar a falar mulheres que ganham a vida fazendo amor com pessoas estranhas, Ah, aonde que vai doce. chegar isso? Não, mas não é isso. Ganham a Doce, vida é. fazendo Não, amor mas com diferença. pessoas estranhas. Viu? Isso vai ofender pessoa que você falou isso. Por uma Comparado transferência ao jeito de bancária. vida. Hein? Por uma transferência Tem um meio bancária. termo, tem um meio termo Eu que dá sei, pra mas pegar. isso Você não ofendeu a sua as prostitutas. Eu já Então, ofendi. mas Não é não. Ou as Você pessoas me trans. ofendeu. Entender. peraí, Não a intenção da piada, a intenção não é ofender o transexual. Não. Provavelmente não é Não essa. era, não era. Mas se você Mas vai a usar uma palavra palavra que não é vai... nada Porque errado. hoje em dia você tem várias palavras que elas são tabus.
Por exemplo, pedofilia. Bandeirantes. Você vai falar uma... Você vai... Essa é uma palavra proibidíssima. Você vai usar. É o seguinte, pro cara entender a piada, pra ele entender, porque a piada é um monte de camada. Pra você saber qual é a intenção, você precisa entender todas as coisas. Você precisa se posicionar o negócio. Por isso que a gente fala que culturalmente é muito difícil você contar uma piada em outro idioma, em outro país, que as histórias são diferentes. Pra você entender uma piada, falar, a intenção desse cara foi essa. O humorista, ele faz várias camadas ali. Então Sim. você tem que saber qual é a intenção dele, do que ele tá falando, quem é aquela pessoa, pra você no final falar, cacete, que legal. Gostei. E Eu você só gostei. tem segundos pra fazer Exatamente, isso, né? exatamente. você Então tem que pegar algumas suas palavras, por exemplo, a sua piada que você contou da Vanessa, não tinha nada a ver do que falaram. Nada. Foi distorcido. Qual foi a piada? Aquilo lá não significava nada. A intenção era outra. Mas teve senador da É, República então. que foi Então, pra lá, porque é burro. subiu na Porque é tribuna burro. pra dizer que eu era Mas porque é pedófilo. burro. antes que eu conheci ele, eu já sabia dessas coisas que aconteceram com ele. Antes de eu Por isso conhecer Do trans. ele. Você já sabia da história do trans. É isso aí que Eu gostei. Bad boy, Resolveu sabe? ficar amiga. É isso aí que eu achei gosto legal. de exportar. Agora é isso me que eu gosto fale de uma exportar. coisa, Tá com moral, Jade, hein? isso me interessou muito. É. Você falou tranny, Falei tranny. e aí você teve que pagar uma multa, mas pra quem você pagou essa Pro multa? colégio ou universidade, que eles pagam pra você ir, eles falam, antes de você não pode falar essa palavra, essa palavra, essa palavra. E eu usei, sem querer, querendo, e aí eu tive que pagar. Mas aí Mas os também, Estados assim, Unidos não tem a liberdade de expressão? Não tem, mas quando você tá fazendo universidade específica, Lá não é por zona causa que igual tá aqui. acontecendo com esse movimento de tabu, A não sei o quê. esquerda já também, ela já andou. Posso te falar, é errado. Por isso que comediante não faz. Os caras falam assim, quer saber de uma coisa? Se você me proibir qualquer coisa... Eu já tive muita gente falar, você não pode falar isso. Eu falei, então eu não subo no palco. É isso É. aí. Agora, não que eu necessariamente tenha que falar, eu não é nem meu objetivo. Eu nem acho traveco uma palavra engraçada, se você quer saber. O que eu acho é duro alguém dizer que você não pode falar. Eu posso ter a Censurados. opção enquanto Então, mas o profissional de Lenny falar ou Bruce, não. o Lenny censura Bruce, do contratante. o Lenny Bruce era o Não fuck. quero que você fale Ele não ovelha. podia. O Lenny Bruce lá no anos Não, mas 60, num né? tempo diferente. Então, ele não podia falar fuck, né? Aí ele ficou maluco, ele ficava lendo os processos no palco. Mas também quando você faz show na TV lá, não pode fazer nem pode falar de coisa suja. Cabo. Sabe? Nada. Você nem pode falar de fazer muito- xixi. Então por isso que eu não fiz até agora, porque eu sou muito mais suja. porque- Lá as novelas dos anos 50, 60, os casais dormiam em Em camas camas separadas. separadas. Sim. Porque eles não o casal não deita junto. Mas eles também. Louco americano. Mas era assim Um país também. mais... Sim. Eles moravam assim também, não era só na TV. Não era só na TV, meu, era vida real Na na vida na real, TV. os caras moravam separados. Muito